Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é o primeiro episódio de 2024 aqui do Itaú Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente tem criado alguns conteúdos complementares para o Instagram, disponibilizados relatórios aqui do Research da área macro no Telegram e também disponibilizado as edições dos podcasts em vídeo no YouTube e no Spotify também. Bom, como já é tradição, esse primeiro episódio a gente vai ter um bate-papo com o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, trazendo as perspectivas para as economias brasileira e global nesse ano de 2024, e a gente comenta aí com mais profundidade alguns temas como câmbio, conjuntura política, atividade econômica, política monetária, entre outros pontos. Mário, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado. É sempre bom começar o ano aqui com essa conversa aqui com você e com todo mundo que nos assiste. Não, é bacana que esse episódio é o primeiro do ano e a gente olha sempre ao término de cada ano, ele sempre tá pelo menos no top 7 dos mais ouvidos do ano, então a gente Ótimo, já ótimo. arranca bem. Bom, Bom, se a gente rememorar o ano passado, Mário, uma das principais pautas que tomou conta aí das discussões político-econômicas foi a questão fiscal, né? O desafio do governo de equilibrar as contas. A gente agora num novo ano, como é que você vê essa questão, as possibilidades de alteração de meta fiscal e qual deverá ser a estratégia para o governo conseguir equilibrar essas contas? tá. Olha, acho que a estratégia que o governo está perseguindo é a estratégia de aumento de arrecadação, né? A gente espera que o déficit primário esse ano seja bem menor do que o do ano passado, algo como 0,8% do PIB. Ano passado deve ter fechado em 2,3%, tá? E isso muito em função de, enfim, alguns efeitos extraordinários que a gente não vai ter em 2024 e crescimento da arrecadação, tá? Essa é uma estratégia que ela é a estratégia possível no curto prazo. Eu digo isso porque a gente tem um governo que tem uma resistência, né? Que enfrenta resistências políticas severas a conter gasto, tá? Então, sobra o ajuste via receita. Mas não dá para contar com isso indefinidamente, né? Tem um momento que o Congresso vai começar a resistir a pedidos de aumento de receita. E aí, acho que inevitavelmente o debate sobre gasto vai voltar a se intensificar. Perfeito. Começando a falar de alguns dos indicadores aqui do cenário econômico, começando pela política monetária, enfim, a gente teve muita discussão sobre juros no ano passado, teve o início do ciclo de cortes, a gente revisou, enfim, até onde vai esse ciclo. Então eu queria comentar um pouquinho como é que você vê as perspectivas para a condução da política monetária e até onde essa Selic pode chegar em 2024. Acho que o principal evento do final do ano passado foi a mudança de postura no Fed, no Banco Central dos Estados Unidos, que vinha prometendo que ia manter a taxa de juros elevada por um tempo prolongado e mudou para uma postura que parece sugerir antecipação do corte de juros nos Estados Unidos. Isso e o comportamento benigno da inflação brasileira nos levou a rever a nossa projeção para a Selic no fim desse ano de 9,5% para 9%. Tá? Então, estamos numa visão um pouco mais otimista, que a Selic chegue em 9%. Pode ir abaixo disso, pode não conseguir descer até lá, vai depender de vários outros fatores. Acho que no curto prazo vai depender muito da variação da taxa de câmbio, do impacto que isso pode ter sobre as projeções inflacionárias. E se a gente projetar um horizonte um pouco mais longo, é possível a gente pensar em ter no Brasil uma taxa de um dígito de uma forma sustentável, assim, no médio e longo prazo? O que seria necessário para que a gente não dependesse tanto desses juros altos para atrair Uma recursos? primeira condição é você ter uma meta de inflação mais baixa, né? Então, a gente tem 3%, né? A gente, durante muito tempo, rodou com uma meta de 4,5% e um intervalo em torno dessa meta. Isso já tornava difícil você ficar num dígito baixo, né? Um 3% tem mais chance de você se consolidar em um dígito. Agora, é preciso que a política fiscal ajude, né? No período anterior ao teto de gastos, o gasto público primário
o gasto primário do governo federal crescia em um ritmo anual de 6% ao ano acima da inflação. Tá? Nesse ambiente fica muito difícil controlar a inflação sem precisar de taxas de juros bastante elevadas. Tá? Então, assim, a nossa capacidade de controlar a inflação, que é algo que todo mundo quer, né, com taxas de juros mais baixas, vai depender também da política fiscal. Tá? Não é uma coisa que a política monetária atua, ela não atua de forma estanque. Tá? Perfeito. Ainda no tema política monetária, mas olhando para Estados Unidos, como você projeta o comportamento do Fed e a taxa de juros por lá, e essa outperformance da economia americana deve continuar? Como é que a gente está olhando para os Estados Unidos? A economia americana deve desacelerar nesse ano, tá? Um crescimento, ano passado a gente estima algo como 2,5%, esse ano deve ficar na casa de 1,5%, só que ainda assim tende a crescer mais do que as principais economias europeias. Tá? Então, o outperformance dos Estados Unidos em relação a economias desenvolvidas deve continuar. Tá? Isso significa que o espaço para enfraquecimento do dólar é limitado, tá? Mesmo com o Fed cortando juros. Vai cortar, a gente acha que vai cortar 4 vezes ao longo do ano, começando agora em março, basicamente uma vez por trimestre. Tá? E só para dar uma ideia, até novembro do ano passado, a gente esperava que o primeiro corte de juros nos Estados Unidos fosse em setembro, e agora a gente espera em março. Né? Outras casas tinham corte começando até depois, no último trimestre do ano, e agora anteciparam também para o primeiro trimestre. Então foi uma mudança bem intensa na forma que o mercado está encarando a política monetária nos Estados Unidos. Falando um pouco sobre China, Mário, como você projeta o crescimento por lá, enfim, estímulos para a economia chinesa e possíveis links aí com a economia brasileira, pensando em balança comercial? Tá. A Laura Pita, né, nossa economista que cobre China, teve lá no final do ano passado, ela veio até aqui no Itaú Views conversar com vocês, né? Sim. E ela voltou realmente convencida que as autoridades chinesas farão o necessário para estabelecer um piso para o crescimento econômico na China em 4%. Tá? Vão jogar estímulo fiscal, vão jogar estímulo monetário, políticas setoriais, de forma que o crescimento deve ficar entre 4% e 5%, não só nesse ano, mas também em 2025. Tá? A preocupação que ela trouxe de lá e que eu compartilho não é tanto a respeito do crescimento da China no curto prazo, é mais a médio e longo prazo, enfim, já uma discussão de uma tendência de crescimento entre 2% e 4%, que eram números que normalmente a gente não associava à economia chinesa. Tá? Então, deve ajudar do ponto de vista do desempenho da balança comercial brasileira nesses 2 anos, tá? Mas lá para frente a coisa fica um pouco mais nebulosa. Tá? Perfeito. Para a gente fechar essa parte internacional, tem uma questão mais geopolítica, né? A gente teve muita atenção no ano passado nesse campo, a gente vê a formação de blocos, né? Pensando em Rússia, China, BRICS no geral e Estados Unidos, Europa, como um outro polo. E o Brasil fica no meio disso ali, com acenos ao BRICS, com algumas manifestações mais vocais aí nesse sentido. Mas quando a gente olha para a economia, como você acha que o Brasil pode ser prejudicado ou se beneficiar desse cenário mais tenso, pensando em geopolítica? Tá. Olha, se as tensões geopolíticas levarem a um crescimento global mais lento, isso claramente é ruim para o Brasil. Né? O Brasil, enfim, em tese, poderia se beneficiar de movimentos de friendshoring, né, como sendo um país que não tem conflito, né, por exemplo, com os Estados Unidos. Né? Mas eu sei também que é um país que é alvo de atenção da China como um lugar para se investir. Recentemente, né, a China entrou de forma bem intensa na questão toda da distribuição de energia, né, da transmissão de energia. Então,
Acho que a gente pode, adotando uma postura equilibrada, se beneficiar de um bom relacionamento com ambas potências, tá? E a tradição brasileira é essa mesma, de não se alinhar automaticamente a nenhum dos blocos, tá? E acho que isso tende a continuar. Perfeito. Falando agora sobre câmbio, que é um dos assuntos também que são líderes de audiência aqui no Itaú Views, como a gente consegue projetar a relação dólar-real? A gente recebeu no final do ano passado alguns gestores e também pessoas do time da tesouraria que estavam otimistas, comprados no real. Você acha que tem espaço para o real apreciar mais em 2024 frente ao dólar, ou como a moeda deve se comportar? A gente acha que a moeda deve ficar rodando aí no 4 alto, 5, tá? Nesse intervalo não muito diferente do que a gente via no final do ano passado. O corte de juros nos Estados Unidos é positivo para o real. A redução do risco Brasil, que a gente observou no final do ano passado, até tivemos um upgrade, né, de agência de rating, também ajuda, o desempenho da balança comercial também. Por outro lado, a gente vê continuidade dos cortes de juros no Brasil, um estreitamento do diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, que é algo importante, tá? E como eu mencionei anteriormente, a economia americana vai continuar outperforming as outras economias desenvolvidas, né? Com isso, o dólar index não deve se enfraquecer tanto, o que acaba limitando também o potencial de apreciação do real. Tá? Perfeito. Falando um pouco de inflação agora, você acha que em 2024 a gente deve manter uma dinâmica mais benigna, principalmente quando a gente olha para a inflação de serviços, como a gente está projetando? Olha, a gente vê a inflação de serviços declinando gradativamente, tá? Ela é a última a subir, também a última a cair, tá? Não vai se aproximar em inflação de serviços cheia da meta no curto prazo, tá? Ainda que os núcleos estejam tendo um comportamento bem mais benigno. Mas uma coisa que começou a acontecer no final do ano passado e gerou uma preocupação que ainda não está totalmente dirimida, né, que não passou totalmente, é um certo recrudescimento da inflação salarial. Tá? Inflação salarial acelerando, fica difícil vislumbrar uma queda importante da inflação de serviços, dado que salários são um componente super importante. Tá? A queda de commodities que aconteceu em 2023, do preço de commodities, do preço da comida, isso acabou vazando, de certa forma, para a inflação de serviços. E é algo que a gente acha que não será recorrente. Tá? Então, a gente acha que, sim, teremos uma desinflação, mas gradual. Não vemos, por exemplo, uma aceleração na redução da inflação de serviços. Tá? Perfeito. Agora, falando um pouco sobre atividade, a gente teve um crescimento econômico no ano passado muito puxado pelo agronegócio. Se a gente olhar para 2024, como estamos projetando o PIB e quais segmentos que devem dar a maior contribuição aí para essa nossa projeção? Esse ano não vai ser tanto o agro, né? Vai ser o ex-agro, né? Serviços e indústria. Né? A gente projeta um crescimento em 2024 de 1,8%. Ano passado deve ter fechado próximo de 3%, ou seja, próximo de 3% para próximo de 2%, tá? É uma desaceleração importante. E por que desacelera? A política monetária ela vai exercer um freio mais suave sobre a atividade econômica. Então, desse lado, você poderia até vislumbrar um crescimento em linha com o do ano passado ou mais forte. Tá? Por outro lado, a gente espera bem menos impulso do agro, tá? E também menos impulso do lado da política fiscal. Tá? Em termos de distribuição ao longo do ano, acreditamos que, novamente, em 2024, você vai ver atividade mais intensa no primeiro semestre do que no segundo semestre. Tá? No começo do ano, agora, bate efeito de aumento de salário mínimo, qualquer efeito de precatório que tenha
que vai aparecer agora nesse primeiro trimestre, tá? E também qualquer benefício do agro também se manifesta de forma mais intensa no primeiro trimestre, no primeiro semestre em geral, né? Então a gente não espera, enfim, um crescimento mais baixo, sim, mas o padrão ao longo dos trimestres muito parecido com o que você viu em 2023 e também em 2022. Começo do ano mais forte, segunda metade mais fraca. Perfeito. Para a gente fechar esse papo, Mário, ao longo das perguntas você já foi compartilhando várias projeções, né? Mas se a gente tentasse vislumbrar quais temas ou pautas podem colocar em risco essas projeções ou podem ter um impacto importante na nossa economia, quais seriam? O que o investidor ou ouvinte deve ficar atento nesse começo de ano no campo aí político-econômico? Tá. Olha, do lado, assim, pensando no setor externo, eu mencionei a importância da mudança de postura do Fed. Tá? Um repique inflacionário nos Estados Unidos, que faça o Fed voltar a ter uma postura mais hawkish, acho que seria bem complicado para ativos de risco para economias emergentes. Tá? O segundo semestre do ano vai ser interessante do ponto de vista político, né? Você tem eleição nos Estados Unidos, que pode trazer ruído. Né? Olhando aqui para o Brasil, né? Acho que a agenda legislativa fica mais limitada, porque você tem eleição municipal, então a atividade no Congresso no segundo semestre deve ser mais lenta, né? O governo virá com medidas de aumento de receita, enfim, dependendo da receptividade, né, que o Congresso manifestar em relação a essas medidas, o grau de preocupação com a política fiscal pode aumentar ou diminuir. Então, esse é um tema, né? O nosso problema fiscal é crônico, então todo ano a gente tem que ficar monitorando, ele nunca sai plenamente de pauta, né? Um tema que ainda ligando o externo com o doméstico, que eu esqueci de mencionar antes, mas eu acho que vai ser interessante a gente olhar, é que a China voltou, no ano passado, a apresentar deflação em vários indicadores importantes, em especial preços no atacado, né? Preços para produto de produção. Né? Isso pode dado que a China é a fábrica do mundo, isso pode ter efeitos globais. Né? Então, a gente tem a visão que a Selic vai a 9, que pode acelerar se o câmbio cair muito, né? Mas um outro fator que pode ajudar a política monetária é a China voltando a exportar desinflação ou deflação para as outras economias. Tá? É algo também que deve ser monitorado. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer a participação do Mário aqui nesse episódio inaugural aí de 2024. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Tudo de bom aí nesse ano. Vamos com tudo. Obrigado.